Meus queridos amigos, eu falo muito do nosso sistema de saúde, nosso sistema de aposentadoria, enfim, sobre os momentos que nós estamos passando, em grande parte catastróficos. Infelizmente, muitos dizem, Caio, fala uma coisa boa, mas gente, nós temos tanta coisa acontecendo aqui que mostra que a Alemanha está em queda livre. E hoje nós temos mais um exemplo onde o médico conta, tá, gente? Não são minhas palavras, é um médico de um hospital, tá? Que fala sobre a atual situação do hospital onde ele trabalha. E em parte, eu posso confirmar isso porque eu tenho um mano meu que trabalha há mais de 25 anos no mesmo hospital, lá em Schleswig-Holstein, no norte da Alemanha, como chefe da neurologia, chefe enfermeiro de neurologia, e ele confirma aquilo que o médico disse. Ele também já teve muitos problemas com médicos estrangeiros. Por quê? Porque eles não falam o alemão adequadamente. E hoje nós temos um exemplo de um médico, tá, que fala que 90% dos estagiários vêm do exterior no hospital onde ele trabalha. 75% deles não falam alemão o suficiente. E você sabe, né, que médico é uma profissão muito importante, né? Não é que nem a minha profissão, ligação, né? Claro, né, você também quer fazer um bem para as pessoas, etc., mas tem muita diferença, né? E esse é um dos grandes problemas. Claro, a gente poderia dizer, eles podem se comunicar em inglês, mas, gente, nem todos falam inglês e muitos têm um sotaque diferente. Claro, depende onde a gente aprende o inglês. Você tem o sotaque alemão, ou você tem o sotaque brasileiro, ou etc, etc, né? Então, muitas vezes, mesmo podendo falar inglês, você tem que prestar muita atenção. Devido à escassez de trabalhadores qualificados, a Alemanha depende cada vez mais de médicos estrangeiros. E somos gratos por isso. Somos gratos. A gente não deve esquecer que realmente nós precisamos em todos os setores, mas nós também precisamos de pessoas que dominam o idioma. Os políticos encontram palavras de elogio para isso. Isso irrita agora esse médico-chefe de um hospital. Médico-chefe, gente. O que parece maravilhoso em teoria, muitas vezes significa falta de competências linguísticas e qualificações insuficientes na prática. O médico deixa o problema bem claro e mostra o qual falido está o sistema de saúde alemão, gente. Aqui está indo tudo para água abaixo. E talvez você, como paciente, você também, aqui na Alemanha, você também já teve uma experiência semelhante, onde você foi, como é que a gente diz? Consultado por um médico, ou você fez uma consulta num médico, ou você foi tratado num hospital por um médico estrangeiro, e você, infelizmente, você mesmo dominando o alemão, mas você não entendeu o médico porque ele não falou alemão o suficiente, né? Talvez vocês possam colocar um comentário debaixo desse vídeo, seria muito interessante também da sua parte, né? Talvez aqui na Alemanha, talvez na Áustria, por favor, falam onde foi isso, em que país. Talvez também pode ser em outro país, né? Talvez no Portugal, porque muitos países europeus passam pela mesma situação. Vou dizer mais uma vez, quero agradecer a todos que vêm aqui para a Alemanha, tá? Contribuem, ajudam ao país, a sociedade a crescer novamente, mas também falo como anos eu já venho falando, vocês precisam dominar o idioma. Vai trazer mais facilidade para vocês, vai ficar melhor para vocês entenderem todo o resto aqui na Alemanha, né? As regras, o ser do alemão, etc, etc, pp. Né?
Ontem ainda no meu trabalho eu trabalhei com uma moça que ajudou no restaurante da Eslováquia, 27 anos aqui na Alemanha, 27 anos, tá? Mas o sotaque eslovaco dela no alemão é tão forte que você tem que prestar muita atenção para entendê-la. Tá? Fala alemão, te entende, mas quando ela fala, olha, você tem que prestar atenção. Né? Então isso, claro, uns e outros têm a facilidade de aprender um idioma, outros têm mais dificuldades, isso eu entendo, mas gente, 27 anos também é bastante tempo, né? Pois é. Agora também minha pergunta a vocês, quanto tempo vocês estão aqui na Alemanha, na Áustria, e como está o seu alemão? Como vocês acham assim que em que nível vocês estão? Né? Pois é, o maior problema, o médico continua, é a língua. 90% dos nossos médicos, assistentes, vêm do estrangeiro e cerca de 3/4 deles não falam alemão o suficiente para atingir o nível linguístico C1, exigido pela ordem dos médicos, gente. Tá? Existem regras, né? Eles deveriam falar o suficiente para chegar no C1, que realmente já é um alemão bom, né? Mas muitos, pelo jeito, não têm. Essa barreira linguística leva a graves mal-entendidos, tanto na comunicação com os pacientes como entre os médicos. Nas conferências, as colegas muitas vezes não entendem o que está sendo discutido. Faz então um silêncio opressivo na sala e percebe-se que ninguém quer dizer nada. Triste, né, gente? Triste. Quando se reúnem, falam sobre os pacientes, sobre a atual situação do hospital e você percebe que uma parte não entende. As consequências para muitos pacientes são fatais. O exemplo a seguir descreve o qual fatal. Um exemplo particular dramático foi o caso de um doente oncológico que recorreu às urgências. Ele já tinha um tumor conhecido, mas o médico assistente responsável, um colega estrangeiro, não reconheceu a gravidade da situação porque simplesmente não entendia o paciente. Eu não vou dizer que isso com médicos alemães não acontece. Tá? Também acontece. Mas, nesse caso, houve um mal entendimento pelo idioma. Né? Simplesmente não entendia o paciente. Ele mandou o paciente para casa com dores nas costas, embora tivesse claro que seus sintomas eram causados por metastases. Algumas semanas depois, o paciente retornou à clínica com paraplegia incompleta. Então, aí nós temos um caso, né? Nós temos aqui um leitor desse artigo que também comentou o seguinte: um especialista sírio diagnosticou a fratura do meu ombro como uma distensão muscular, embora o raio-x estivesse claro. Infelizmente, ele também não conseguiu me esclarecer, então teve que contratar um colega para interpretar. Andei com ele por 3 semanas e senti uma dor terrível. Depois, graças ao seguro privado, finalmente fiz uma ressonância magnética. Posso dizer que tive a sorte porque a fratura acabou de cicatrizar e não precisei de mais cirurgia. Quando reclamei na clínica, o médico senhor gritou comigo, mas em alemão perfeito. Porque a situação está dramática, gente. E a mesma coisa o meu mano disse também já no hospital dele. Ele também diz que sem as pessoas do exterior, eles não conseguiriam mais deixar o hospital aberto. Então a falta realmente é grande, mas a comunicação
Não com todos, mas com uma grande parte é terrível. Ele falou de um médico chinês que ligou para ele por telefone, conversou com ele e o meu mano, que fala muito bem inglês, não conseguiu entender o médico no outro lado do telefone. Ambos falando em inglês. Porque o sotaque do chinês é tão diferente que ele não conseguiu. E o médico ficou bravo com ele, né? Xingou e depois foi lá falar com ele. Então vocês veem que a situação realmente é grave aqui na Alemanha. Mais uma testemunha, dessa vez de um médico-chefe. Forte abraço, gente. Mão no coração com mais notícias aqui da Alemanha em queda livre. Até mais. Forte abraço.